Imagine uma tecnologia onde o acordo entre milhares de pessoas acontece sem conversa, sem reunião e sem ninguém precisar confiar um no outro. Uma estrutura onde tudo é registrado de forma pública, mas com camadas matemáticas que são quase impossíveis de quebrar. Essa é a essência da blockchain, uma tecnologia que transforma a confiança em algo que pode ser programado no código. Uma máquina da confiança, não porque ela substitui a confiança humana, mas porque ela remove a necessidade de confiar em alguém específico. Desse modo, a gente vai abrir essa máquina por dentro, entender os mecanismos que garantem que os dados não sejam alterados e que a rede funcione sem depender de um órgão centralizado. Então vamos começar explorando o propósito da blockchain, em seguida vamos entender os elementos que sustentam essa confiança, também vamos ver o papel das chaves criptográficas, né, que seria como você prova que uma transação é sua sem precisar de uma identidade tradicional. Depois vamos olhar para quem valida essas transações e por fim vamos conhecer o mecanismo de consenso, que é como se fosse o coração da blockchain, que garante que todos os participantes dessa rede concordem sobre a mesma versão da verdade, sem depender de um intermediário ali controlando a rede. Então será uma aula bem sucinta, mas que traz os pontos mais importantes para você entender de verdade como que essa máquina funciona e por que que ela muda a lógica da confiança no mundo digital. Então, como eu falei no último módulo, no dia 31 de outubro de 2008, uma mensagem foi enviada para uma lista de e-mails de criptografia e ela vinha assinada por alguém chamado Satoshi Nakamoto, que ainda hoje é uma identidade desconhecida. O conteúdo dessa mensagem era o link para um documento de 9 páginas chamado White Paper do Bitcoin. E esse documento ele propunha algo inédito para a história da humanidade, que seria uma forma da gente registrar transações digitais sem depender de uma instituição centralizada. Mas o que o Satoshi descrevia ali não era apenas uma moeda, era uma estrutura de confiança descentralizada sustentada por código e criptografia. E esse foi o nascimento público da blockchain, não mais como um conceito, mas como uma solução funcional. E é a partir daqui que a gente começa a entender os aspectos técnicos que sustentam essa tecnologia. Então, qual é o verdadeiro propósito da blockchain? Ela foi criada com um propósito muito específico: registrar transações de forma segura e transparente em um livro-razão distribuído, sem a necessidade de uma autoridade centralizada. Então, basicamente, ela funciona como um grande livro-razão público, mas com uma diferença crucial: esse livro-razão não é controlado por ninguém, ele não pertence a ninguém e, ao mesmo tempo, ele pertence a todo mundo. Ele é distribuído entre milhares de participantes dessa rede e nenhuma autoridade centralizada tem o poder de controlar o que está ali dentro. E isso muda completamente a lógica da confiança, porque na blockchain você não precisa confiar em uma pessoa ou em uma instituição, você confia na estrutura do sistema, você confia no código, na criptografia, nesse consenso coletivo que a gente vai abordar um pouco mais à frente. E aí é essa combinação que permite que as redes descentralizadas operem com acordo, mesmo entre participantes que não se conhecem. Mas como que essa confiança é construída tecnicamente? O que faz com que milhares de pessoas concordem sobre o que é verdadeiro mesmo sem se conhecerem? Então a blockchain ela combina 5 elementos que juntos eles criam essa estrutura sólida, uma estrutura transparente e resistente à manipulação. A primeira é o registro imutável e transparente, como eu acabei de dizer. Tudo que é registrado na blockchain só pode ser acrescentado, nunca pode ser apagado ou alterado. Isso garante que o histórico ele seja permanente e verificável por qualquer pessoa a qualquer momento. Proteção por criptografia. A criptografia é o que garante a autenticidade das transações e impede as falsificações. Cada transação na blockchain ela vem acompanhada de um carimbo de tempo, que é o que a gente chama de timestamps. Isso significa que, no momento em que uma transação é incluída em um bloco, ela recebe uma marca clara de quando aquilo ali aconteceu. Não é somente o que aconteceu, mas também quando aconteceu. E esse detalhe é muito importante, porque é isso que garante a ordem cronológica dos eventos e é o que impede, por exemplo, que alguém tente gastar o mesmo saldo 2 vezes. Então, o timestamp, ele ajuda a organizar a história da rede.
tá? E aí isso é fundamental para que todo mundo concorde sobre o que veio antes, o que veio depois. Outro elemento é o consenso descentralizado. Então, em vez de uma entidade ali, uma instituição central dizer o que é válido e o que não é válido, a própria rede consegue chegar a um acordo por meio de regras compartilhadas. Então, todo bloco ele só é incluído na blockchain depois que a maioria da rede concorde sobre ele. E a rede distribuída peer-to-peer, ou seja, os dados não ficam em um único servidor centralizado, eles são espalhados por milhares de computadores ao redor do mundo, e é isso que torna a rede extremamente resiliente e resistente à censura. Então esses são os pilares invisíveis que sustentam a blockchain, e juntos eles transformam o código em confiança e a rede em consenso. Agora, pensando pelo lado do usuário, a experiência na blockchain é diferente de tudo que a gente está acostumado. Aqui você não precisa de login, CPF ou autenticação por e-mail. Tudo funciona com um par de chaves criptográficas, uma pública e uma privada. A chave pública, ela funciona como se fosse o seu endereço ali na rede e ela pode ser compartilhada com qualquer pessoa. Já a chave privada, ela é secreta e ela funciona como se fosse sua senha. Ela funciona como uma assinatura digital que te dá controle sobre os seus ativos. Então, com essas duas chaves, você consegue interagir com esse sistema de forma segura e sem nenhum intermediário ali controlando as suas transações. Como que é a cara real ali dessas chaves, né? Qual que é a aparência delas? Normalmente, quando você cria uma carteira descentralizada, a primeira coisa que aparece é uma frase secreta de recuperação, e ela é composta por 12 ou 24 palavras ali aleatórias, que são escolhidas a partir de um padrão criptográfico. Então, essa frase é a base da sua identidade e é como se fosse a senha da sua carteira, tá? Aí, a partir dessa frase que você recebe, são geradas a sua chave pública, que é esse QR Code com esse código longo e aleatório que você pode compartilhar com qualquer pessoa para receber pagamentos, por exemplo, e a sua chave privada, que você nunca vai ver ela com muita frequência ali na carteira, mas a carteira ela usa ela internamente para assinar as suas transações. A maioria das carteiras normalmente esconde a sua chave privada para facilitar a sua vida, e aí você só usa a sua frase secreta como forma de backup. Mas tecnicamente tudo nasce dela, e se você tem essa frase, você tem o acesso à sua carteira, tá? Se você perde essa frase, você perde o acesso à sua carteira. Então vamos ver como que isso funciona na prática, tá? Você tem duas chaves, como eu acabei de dizer, a chave privada e a chave pública, e as duas estão conectadas de forma matemática. Agora imagine que você quer enviar 0.01 BTC para outra pessoa, aí você pega essa transação, assina ela digitalmente com a sua chave privada e envia para a rede. E aí essa assinatura única, né, é única e prova matematicamente que foi você que autorizou aquela transação, né? Sem precisar mostrar a sua identidade, sem você precisar dizer quem você é. Opa! A transação, então, é enviada para a rede valida a sua transação e, se tudo estiver certinho, a transação é incluída em um novo bloco na blockchain. E então, a cripto é enviada para o endereço público da pessoa que você enviou. Quando a pessoa ela recebe a cripto que você mandou para ela tem que usar a chave privada dela para acessar esses fundos, né? E tudo isso acontece sem nenhuma instituição centralizada ali. É só o código, a criptografia e a rede trabalhando juntos. Se a gente voltar um pouquinho nessa parte, né, que a rede valida a sua transação e é incluída em um bloco, tem alguma coisa muito importante acontecendo ali. Que a validação ela não é automática, não é uma coisa mágica que acontece do nada, ela segue um processo muito bem definido, com regras que todos os participantes ali dessa rede precisam obedecer. E quem faz esse trabalho não é uma empresa, é uma rede descentralizada de computadores, que são chamados de nós, ou nodes. Esses nós, eles rodam o protocolo da blockchain, seguindo essas regras que já estão definidas no próprio código da tecnologia, e aí eles verificam se a transação é válida.
Então, eles conferem, por exemplo, se a assinatura digital está correta, o endereço da pessoa tem saldo mesmo para ela poder fazer aquela transação. Eles verificam se é uma tentativa dessa pessoa tá tentando gastar o mesmo saldo 2 vezes. Então, se aí tudo estiver certinho, a transação é considerada válida e ela fica pronta para ser incluída no próximo bloco. Mas quem monta esse bloco? Tá? No caso do Bitcoin, esse papel é dos mineradores. Eles pegam todas as transações que foram validadas ali e aí eles começam a competir entre eles para propor o próximo bloco, tá? Por meio de um processo conhecido como Proof of Work, ou prova de trabalho. Então vamos entender um pouquinho o que é esse mecanismo aí de consenso. O mecanismo de consenso, ele é o processo que permite que todos os participantes da rede, mesmo sem se conhecerem, mesmo sem confiar uns nos outros, eles cheguem a um acordo sobre o que é verdade. Então, no caso da blockchain, isso significa decidir, né, qual é o próximo bloco legítimo a ser adicionado à rede. E aí, no caso do Bitcoin, esse processo, né, acontece através do prova de trabalho, onde cada minerador ele monta o seu próprio bloco com as transações que ele escolheu ali, né? E todos eles competem para resolver um problema matemático super difícil de calcular, tá? E essa dinâmica, ela funciona como se fosse uma corrida. Eles estão ali competindo para ver quem vai conseguir resolver esse cálculo e montar o próximo bloco. Então, essa corrida exige muito poder computacional e consumo de energia, tá? No caso do Bitcoin. Então, basicamente, funciona como gastar eletricidade para você garantir a segurança daquela rede. E aí, quem resolve primeiro ganha o direito de propor o novo bloco à rede. Então, assim que esse bloco ele é proposto, alguém por esse minerador, né, conseguiu ganhar a competição, tal, ele precisa depois ser validado pelos outros nós. Aí que vão verificar se dentro desse bloco tá tudo certo, tipo a estrutura, as transações, as regras foram cumpridas. Então, se o bloco for legítimo, ele é aceito por consenso. A galera dá o check, let's go, um novo bloco é adicionado à blockchain. E esse processo, na blockchain do Bitcoin, acontece cerca de 10 em 10 minutos. E é o que mantém a rede em movimento, sem precisar de nenhum chefe, sem precisar de um controle centralizado. É importante ressaltar que existem outras blockchains que usam mecanismos de consenso diferentes, como, por exemplo, prova de participação, tem também o prova de autoridade, tem diversos outros mecanismos de consenso. Cada um tem suas vantagens, né, e seus problemas, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é fazer com que essas milhares de pessoas que estão ali trabalhando na rede cheguem a um acordo sobre o que é verdadeiro, sem eles precisarem confiar um no outro. Então agora você deve se perguntar, mas por que alguém ia colocar energia, tempo, poder computacional para tentar montar um bloco? Por que alguém ia querer fazer isso? E a resposta está no incentivo econômico. Lembra que no módulo passado eu comentei que os mineradores do Bitcoin recebem uma quantidade em Bitcoin como recompensa? Pois é, essa é a motivação por trás dessa corrida do consenso. No Bitcoin, quem resolve primeiro, né, esse desafio matemático ali do prova de trabalho, ganha o direito de propor o próximo bloco. E aí, quando isso acontece, ele recebe o Bitcoin recém-criado, além das taxas das transações, né, que foram incluídas naquele bloco. Então, como a gente já viu na última aula, com o tempo, essa recompensa deles vai diminuindo, e isso é o que a gente chama de halving, onde a cada 4 anos a quantidade de novos bitcoins criados por bloco é cortado pela metade. Então, esse mecanismo é o que mantém o fornecimento da moeda controlado e, ao mesmo tempo, cria um incentivo econômico super forte para manter essa rede funcionando de forma segura e descentralizada. Além disso, o minerador, como eu acabei de dizer, também coleta as taxas das transações que foram incluídas nesse bloco. Então, o sistema basicamente, automaticamente cria um alinhamento de interesses. Quem decide contribuir com a segurança e o processamento daquela rede é recompensado com incentivo econômico. E isso transforma a blockchain em um ambiente onde a confiança ela é sustentada
por incentivos e não pela boa vontade ali da galera. Tá, mas se alguém quisesse burlar esse sistema, se alguém tentar fraudar a blockchain ou apagar uma transação ou gastar a mesma moeda duas vezes? A primeira barreira a isso está na própria estrutura da blockchain, porque para fraudar o sistema seria necessário reescrever todos os blocos já registrados. Então, você teria que convencer a rede a aceitar essa versão falsa. Mas cada bloco está conectado ao anterior por um hash, como se fosse um elo ali, sabe? Que liga esses blocos um no outro. E aí, se você tenta alterar um bloco antigo, o hash dele muda e isso quebraria a ligação com todos os blocos seguintes. Basicamente, isso significa que para alguém tentar mudar alguma coisa em um bloco, ela teria que convencer a maioria da rede a aceitar essa versão falsa. E aí no Bitcoin isso significaria ter que controlar mais de 50% do poder computacional de toda a rede. E esse é o famoso ataque de 51%. Teoricamente, isso é possível, mas na prática é muito inviável, porque o custo que a pessoa teria que gastar com energia, com equipamento, com coordenação ali seria tão alto que atacar a rede sairia mais caro do que ela participar honestamente dela. Então, é por isso que a gente diz que a segurança da blockchain, ela não depende somente da criptografia, ela também depende dessa lógica econômica. O sistema ele já foi desenhado para tornar um ataque muito pouco vantajoso para alguém que tentar atacar. Então, agora que a gente passou pelas principais engrenagens ali dessa máquina, dá pra gente enxergar com um pouco mais de clareza o caminho completo de uma transação dentro da blockchain. E olha só como tudo vai se conectando, né? Primeiro o usuário cria a transação, depois ele vai lá, assina com a sua chave privada, dá o check, e é isso que prova o que realmente aquela pessoa autorizou aquela ação. A rede vai lá, valida a transação, ou seja, os nós da rede, eles recebem a transação e verificam se está tudo certo. O consenso decide o próximo bloco, aí o bloco então é criado. Assim que esse bloco ele é validado, né, ele é adicionado na blockchain, e aí é como se uma nova página fosse ali carimbada no livro razão da rede. Aí a rede atualiza o registro global, né, e o estado da rede avança com total segurança. E esse é o fluxo que mantém a blockchain viva, confiável, funcional, sem precisar pedir permissão para ninguém. Então esse foi o módulo 3, blockchain, a máquina da confiança, onde a gente viu que a blockchain não depende de uma confiança cega das pessoas ali. Ela é uma tecnologia que programa a confiança no próprio sistema. Se tiver ficado alguma parte confusa, ou se você tiver ficado com dúvidas sobre alguma coisa, né, não tiver entendido alguma coisa e quiser trocar ideias sobre essas dúvidas, mande aí nos comentários e bora continuar esse bate-papo por lá.